Luísa. Bom dia a todas e todas. Bom dia ao senador Paim, à ministra Luísa Barros, ao presidente Hilton Cobra, ao nosso eterno presidente Carlos Moura, né, a toda a Assembleia. Quando a gente pensa, né, de 10 a 15 minutos, né, a partir do lugar de um conselho, né, um conselho da promoção da igualdade racial, né, de duas instituições que estão em ano de efeméride, né, 25 da Palmares, 10 anos da CEPIR, duas questões nos vêm à mente, né? Uma primeira seria o que representa a instituição das políticas públicas com fundamento racial no Brasil, em um país que, a despeito, né, da democracia racial, ela se apresentar frágil, né, para sustentar aquilo que nos configura enquanto país, mas são um ministério, né, e uma fundação que, de certa forma, trouxeram para o debate mais imediato, né, em profunda conciliação com a sociedade civil, o que nós somos enquanto país, né? Enquanto a gente pensa na história da Fundação Palmares, a gente tem por trás aí todo um redimensionamento, e aí a gente poderia até dizer um exagero, mas eu poderia dizer sem exagero nenhum, é um redimensionamento do que significa o Brasil. A gente cresce, né, a formação educacional da gente é que nós somos assimilacionistas na cultura, né, o povo brasileiro, e de fato nós somos. A elite come uma feijoada negra, famílias negras comem a dita macarronada italiana, e isso seria, né, decisivamente um sinal inequívoco de ausência de desigualdade com fundamento racial. Como nós somos um país que culturalmente nós somos, né, assimilacionistas, isso seria um critério, né, fundamental para que nós pensássemos a busca de caminho para esse país a partir de outros critérios que não o critério racial, né? Ora, quando a Fundação e a CEPIR demonstram que, para além do assimilacionismo, do ponto de vista cultural, nós somos apartados estruturalmente, isso exige dos gestores públicos, exige do Estado brasileiro uma nova tradição teórica, reflexiva e prática de pensar a transposição das desigualdades sociais, né? E a gente diria que esse princípio ele não é de pouca monta, né? Encontramos, né, cotidianamente esse diálogo da sociedade civil com órgãos como CEPIR e Fundação Palmares encontram pontos de tensão exatamente nessa nova reconfiguração política, né? Mas também que é reflexiva, é teórica e digamos, tem um fundamento humanista, porque faz com que nós nos repensemos, né, enquanto nação, enquanto povo, e, consequentemente, faz com que o Estado brasileiro faça aí, como disse o presidente Hilton Cobra, a correção de rota, né? O que isso significa? Que correção de rota significa, do ponto de vista do nosso olhar, do nosso lugar de fala, que não é um olhar prismado, né? Não é apenas a demanda da população negra, né? Que já é uma demanda, digamos, abrangente, né? Mas pensar essa correção de rota, novos fluxos, como o presidente Hilton Cobra aponta em sua fala, é repensar, de fato, um novo caminho para o Brasil. E quando a gente pensa do ponto de vista da sociedade, né, civil, a estatura, o status de órgãos como CEPIR e Fundação Palmares, a gente se volta para essas duas instituições com demandas reprimidas, né, e com a necessidade de querer mais, né? E o que significa querer mais no âmbito da Fundação Palmares e no âmbito da CEPIR? É exatamente a gente não tirar, né, não arredar, né, da centralidade da questão racial para o redimensionamento, para a reposição dos índices de desenvolvimento humano, né? É a gente não transigir, né, das desigualdades raciais como aquilo que nos marca de maneira muito negativa e aquilo que nos apequena enquanto país, enquanto nação.
e, de certa forma, é também a gente alargar a própria concepção que a gente tem de cultura negra, porque disso depende, inclusive, orçamentos, disso depende algo que a gente costuma dizer que é vontade política. Quando a gente pensa que a contribuição do negro no Brasil ela é departamentalizada, que cultura negra diz respeito ao samba, que é uma manifestação complexa, a feijoada, que é uma comida muito gostosa, a capoeira, né, que é um jogo, que é uma luta, né, mas quando a gente departamentaliza e quando a gente direciona, né, e asfixia a cultura negra a determinadas manifestações, digo, complexas em sua essência, a gente também minimiza a contribuição de um povo, a gente minimiza o papel civilizatório dos afrodescendentes e, consequentemente, a gente minimiza o nosso lugar de nação a partir desse traço essencial que nos forma. Então, eu diria hoje, nessa mesa, com nossos, né, mais velhos, as pessoas, o presidente Carlos Moura, que foi um dos primeiros, né, a pensar aí nas raias, né, do poder institucional, a ministra Luísa Barros, que é uma referência do ponto de vista desse reposicionamento do que significa o racismo no país, né, uma mulher com uma trajetória ímpar, né, e muito densa, né, que desafia, e aí eu evoco como o presidente Hilton Cobra a sua fala já proverbial, venham preparados ou não venham de jeito nenhum. Então, eu diria, ministra Barros, que essa busca de preparação é exatamente a gente não abrir mão, em hipótese nenhuma, da centralidade das culturas negras para que, de fato, o país seja um país igualitário, um país sem miséria, um país sem pobreza, uma nação, de fato, em que todos e todas possam se sentir, né, filhos da nação brasileira. A gente costuma falar em diversidade cultural, mas quando a gente fala em diversidade cultural, que ela já é dada, né, a diversidade, nós somos um país diverso, e se a ela a gente não agrega a equidade, né, a gente, de fato, vai celebrar as manifestações culturais, o colorido, né, que compõe o Brasil, a partir da chave da diversidade, mas sem pensar que, sem igualdade, equidade, de fato, a diversidade ela mantém as hierarquias sociais, ela subalterniza as práticas culturais e ela aprisiona, né, maioria dessa população a um lugar imaginário de desumanização. Portanto, no dia de hoje, né, o CNP reafirma esse diálogo com instituições, com a vinculada da Palmares, com a CEPI, no nosso papel de sermos os eternos grilos falantes, né? A história de o racismo existe, o dito é o racismo idiota, e pensar cultura, pensar em desenvolvimento social, a gente anunciar, né, e insistir, reiterar com o enunciado que nos marca enquanto nossa trajetória de ativismo, que essa denúncia persistente do racismo, e sem ele, de fato, a população negra, a população brasileira, ela se apequena. E a cultura é uma via de emancipação para que realmente nós sejamos um país melhor, um país diferente. Tudo bem.